Agora, dando sequência, né, à programação do dia, dessa tarde, no quarto painel do dia, né, que tem como tema Mercado Futuro do Boi Gordo e as perspectivas para 2023, sendo que é uma análise crucial para o nosso setor. Este painel conta com o apoio do BENRE, que desde 2010 é referência como Instituto de Rating Operacional Independente para produtores do setor sucroenergético. E para moderar as discussões desse painel, eu convido ao palco o Guilherme Nastari, que é diretor da Datagro. Por favor, Guilherme. E para compor a mesa de debates, eu convido os nossos amigos Breno Maia, que é Commodities Broker da Necton, Leandro Bovo, que é diretor da Radar Investimentos, e também o Leonardo Alencar, que é Equity Research da XP Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Gui, o palco é de vocês. Bom evento a todos. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a Datagro Pecuária o convite, é um prazer. Eu estou super bem impressionado, é que é a primeira vez que eu venho no Fórum Pecuária Brasil. E o que vocês estão fazendo é uma coisa que me motiva muito na Datagro. É um ambiente neutro, independente, multidisciplinar, para toda a cadeia, que eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do que o Fórum está trazendo para a gente. A minha missão aqui é uma missão fácil, porque eu estou cheio de amigo aqui, então é mais fácil bater papo com amigo do que com estranho, né? Só que eu estou do outro lado da mesa, geralmente as perguntas que eu vou fazer, Breno, eu recebo. Então hoje eu vou me vingar. E tem várias que são muito boas, né? Do tipo, em algum momento nós vamos querer saber qual que é a visão de preço de vocês, o que vai acontecer. Se o nosso setor vai continuar crescendo do jeito que cresceu nos últimos anos. Então eu queria convidar vocês para que vocês preparem as bolas de cristal aí, porque nós vamos usá-las bastante aqui nesses próximos 40 minutos. Se a gente analisar em perspectiva o que está acontecendo no agronegócio brasileiro, o Brasil saiu de um país importador de comida, net importer de comida, para um país exportador, net exporter. Isso é recente. Isso aconteceu, essa virada, na década de 70, década de 80. Fundamentalmente porque houve um processo de desregulamentação muito grande do nosso setor e a gente passou a ter o incentivo de usar os diferenciais que nós temos aqui nessa região, que é sol, terra, água e o mais importante que as pessoas não falam, na minha opinião, clientes. Nós temos um mercado interno muito forte, que faz com que a gente desenvolva os diferenciais edafoclimáticos que a gente tem. E isso dá para ver na história do mercado de boi. Nós estamos no melhor momento, de tamanho, de profissionalização, de reconhecimento. É claro que cada momento que você analisa a curva, você tem uma percepção de desafios e riscos diferentes. Essa história do Covid realmente é um negócio que impactou muito o mundo inteiro, todos os setores, mas a gente já criou um ponto na nossa história de que a gente já teve um evento desse para a gente lembrar se eventualmente no futuro tiver coisa parecida. Queria começar, a gente combinou aqui de ser um bate-bola, né, da gente ir falando de assuntos e puxando alguns assuntos aqui para ver a visão independente dos diferentes stakeholders aqui da cadeia. Eu vou começar com o Léo, até comentei com o Léo, né, quando a gente começou a fazer palestra juntos, eu tinha cabelo, né, Léo?
Então já faz tempo, já faz uns 15 anos que nós estamos juntos aí. Léo, faz tempo que não tem mais IPO de empresa do setor no Brasil. E o motivo pelo qual não tem é falta de governança, é regra clara. Qual que é o principal motivo pelo qual a gente não está vendo novos casos de abertura de capital? E 2, existe ambiente para ter sócio estrangeiro nessa indústria? Legal. Bom, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, participar do evento. Eu trabalho no setor já faz muitos anos e acompanhei até a época de IPOs dos frigoríficos. Hoje a gente tem 4 frigoríficos listados na Bolsa, né, JBS, Marfrig, Minerva e BRF. Cada um com o seu perfil diferente, mas dada a relevância do agro na Bolsa, a gente deveria ter muito mais empresas do agro listadas na Bolsa, né? Até aconteceu alguns eventos recentemente, 2021 voltou a ter alguns IPOs de empresas do setor, açúcar etanol, a parte de prestadores de serviço também, né? Como revendas agrícolas, produtores de sementes, mas a gente não teve nessa última leva nenhum player de proteína animal. Existiu uma tentativa, né? Tem um player de Goiás, que é a Ação Salvador, que tem interesse em fazer IPO, é um produtor de frango, tá? Com particularidades, diferenças em relação à BRF, mas dada a relevância do agro na Bolsa, tem poucos players listados na Bolsa, mas dada a relevância da pecuária também, é interessante observar que a gente tem 4 players listados na Bolsa e que desde então não teve mais nenhum. Acho que tem muitos motivos para isso. O setor é bastante complexo, todos conhecem muito bem o nível de complexidade, seja por uma perspectiva tributária, seja uma perspectiva de mão de obra intensiva, né? Um setor que praticamente o frigorífico abate 800 cabeças, ele vai ter mais ou menos 800 funcionários, pelo menos. Então, é muito intensivo de mão de obra. Tem muitas regras sanitárias por trás, o que aumenta bastante a complexidade. E o Brasil, pelo perfil de produção, a parte de pecuária, ser tão heterogênea, né? A gente tem, então, produtores que produzem alta qualidade, outros que são mais focados em eficiência e custo, tem de tudo na pecuária brasileira. A gente também tem um universo tão heterogêneo quanto do outro lado da história, que é dos consumidores, né? Então a gente tem um mercado brasileiro que absorve qualquer coisa, um mercado brasileiro com mais perfil de qualidade, e exportação a mesma coisa. É um setor que tem muito mais complexidade do que a maioria das pessoas tem familiaridade sobre. E isso impacta, inclusive, o investidor. Então, o investidor ele não entende o setor da maneira que deveria. Arrisco dizer que não é nem só o investidor. Tá? Esse é um ponto que eu tenho feito em alguns eventos, em algumas palestras, mas quando a gente fala sobre pecuária, a gente fala muito sobre preço de boi, preço de vaca, preço de gado, boi magro, garrote, bezerro, ciclo pecuário. A gente fala muito pouco do próximo elo da cadeia, como é que está a margem do frigorífico e como é que está a dinâmica de demanda no setor varejista, como é que estão os países importadores da carne bovina do Brasil. Então, a gente fica muito, talvez até míope na dinâmica de preço de boi apenas. Tá? Claro que o produtor de boi está muito mais focado na questão de boi, mas entender os próximos elos da cadeia é uma oportunidade muito interessante para você saber o que vai acontecer, não no próximo mês, mas nos próximos anos. E isso para o produtor. Se o pecuarista não sabe o que acontece no setor de frigorífico, o investidor sabe muito menos. Então, o investidor, até hoje, tem preconceito com o frigorífico por ser um setor muito complexo, muito cíclico, e acho que isso tem afastado a possibilidade de empresas fazerem IPO. Tá? Acho que esse é um dos aspectos. Acho que outro ponto, assim, até a Ação Salvador, acho que é um bom exemplo pela tentativa que eles quiseram fazer de IPO. Produtor de frango, Brasil extremamente eficiente, mesmo assim, ambiente macro muito complicado. O que eu acho que começa a mudar é que, ciclicamente, por ser um setor que tem momentos muito favoráveis, a gente está agora num momento muito favorável para a indústria. Tá? Talvez os pecuaristas aqui não gostem de ouvir isso, mas ciclo pecuário significa uma oferta maior que a demanda, uma pressão dos preços por conta dessa oferta muito maior. Isso começou já em 2022, continuou em 2023, 2024, pelo que a gente observa, também vai continuar, pelo menos 24, tá? Tem gente que já fala de 25, 26 ainda com uma oferta pressionando o mercado, mas nesse cenário de oferta maior, para o pecuarista ruim, bom para os frigoríficos. E aí, ontem, a Minerva Foods divulgou o resultado com uma margem de 9,8%, margem de EBITDA de 9,8%, que para o setor é uma margem muito boa, o que confirma a leitura de boa oferta. Então,
Eu até acho que assim, o setor ainda falta, poderia ter outros players, outros perfis de empresas nesse setor, mas o que tem de empresa listada na Bolsa já é suficiente para a gente poder ter uma leitura de como é que está a dinâmica de exportação, como é que está a dinâmica de mercado interno, como é que está a saudabilidade do setor, do elo de frigoríficos. Tá? Acho difícil hoje ver mais dinheiro sendo destinado ao setor por conta disso. Tá? Acho que o investidor estratégico, a gente não tem visto nada, não tem escutado nada. Acho que o Brasil precisa melhorar outros aspectos. E acesso ao mercado de capitais, tipo estruturas que dão... Né, você acessar mercado de capitais, você naturalmente eleva a barra do nível de governança, né, maior transparência. Você acha que o setor pode, através de mecanismos como o CRA ou outros produtos de mercado de capitais, começar a testar a experiência de ter uma operação aberta, listada? Esse é um bom ponto, porque na hora que a gente olha para o mundo do boi especificamente, os top 3, ali, JBS, Marfrig e Minerva, devem ser responsáveis por cerca de 40% a 45% do abate do Brasil. Tá? Estimativa, não tem um dado oficial sobre isso. A outra metade, então, deveria estar em algum estágio diferente de amadurecimento em relação a isso. Esperar que outras empresas façam IPO, acho que é o fim de uma jornada muito longa. Né? Mas o CRA foi uma possibilidade de diversas empresas que tinham já seus balanços auditados, uma condição financeira maior, um nível de governança muito mais sério, de acessar o mercado de capital e conseguir baixar seu custo de capital. Essa é a grande vantagem. Né? Por que uma empresa vai ao mercado? Ela vai para poder tentar baixar o custo da sua dívida, o que favorece muito a dinâmica de valor da empresa. Mas poucas listadas, aumentou muito a demanda de CRA, então CRA é uma maneira de uma empresa se aproximar do mercado de capitais sem necessariamente fazer um IPO, e do mercado de capitais conhecer mais sobre o setor também, acho que é um ponto muito relevante. Fiagro, acho que é o próximo estágio, o desenvolvimento dos fiagros, no primeiro momento muito focados em dívida, mas no segundo momento podem ter investimento direto. Também a gente vai observar um nível de governança aumentando no setor, mas aí eu arrisco dizer que tem muita empresa nesse setor, talvez empresa menos, mas produtor muito mais, que ainda tem que passar por um processo de pejotização. Mas, Léo, e aí eu vou passar para outra pergunta, mas comentar o que você está dizendo. Se a gente olhar em perspectiva o que aconteceu com o mercado de real estate, né, foi exatamente isso. O mercado de capitais empurrou a governança para o mercado de real estate. Era uma coisa super longe do agro em geral. E aí a gente está vivendo isso no mercado corporativo, né, de empresas no agro, está aumentando muito o risco de empresa em relação à pessoa física. Mas é um processo que provavelmente nós vamos ver aqui no setor também. Breno e Bovo, nos últimos anos a gente passou a ter uma importância maior no mercado de exportação, certo? Então, a gente, como agro em geral, está muito exposto a intempéries climáticas, desastre, né? Geada, muita chuva, menos chuva, essas coisas que a gente está, mas com o aumento da participação da exportação, a gente passou a internalizar assuntos que não são nossos, né? Então, aquecimento ou desaquecimento de demanda interno e externo. E como é que a gente, produtor, se defende de situações como essa? A gente usa mecanismos como índices futuros para montar operações que deem mais estabilidade para a nossa operação, mais previsibilidade. Vocês acham que o Brasil hoje ele está bem posicionado em relação às oportunidades que tem para se proteger dessas variações que a gente tem, tanto do âmbito climático, operacional, quanto de mercado externo hoje? Então, começando com você, Breno. Primeiramente, obrigado aí, Gui, pelo convite. João, é uma honra estar aqui de novo. No primeiro, vocês me convidaram, junto com o Bovo, fizemos o online lá na época do Covid. É uma honra estar aqui. Assim, desde da minha história no mercado futuro, mercado financeiro de boi gordo, lá atrás, em 2005, comecei com o pai do João. Todas as palestras, ou entrevistas, ou debate que eu participei, eu sempre venho difundindo indicadores, que era o da CPE, agora da Atago, vindo forte nesse sentido, porque é muito importante o pecuarista ele precificar seu ativo. E atrás disso, qual que é a importância? É a gente ter um mercado futuro pujante, que é uma ferramenta crucial para justamente eximir esses riscos climáticos, riscos mercadológicos. Nos últimos 3 anos vivemos aí
grandes oscilações no mercado de proteína, no mercado de boi, especificamente, com um problema de vaca louca, aí depois outro problema de vaca louca, China vem, bloqueia. Ah, não, mas isso é um problema que lá atrás a Cátia Abreu travou, teve aquele mecanismo, é uma vaca velha que não era para ter acontecido isso. Mas se você tivesse se protegido, tivesse acompanhado o mercado, as ferramentas estão aí para todo mundo usar. O mercado futuro do boi gordo hoje, a Bolsa, tem uma liquidez, vem crescendo nos últimos anos, não está igual ao do milho, mas o mercado de opções, hoje eu acho que o Bovo pode falar melhor, mas eu acho que negocia umas 3, 4 vezes o tamanho do mercado futuro. Então, isso não é uma desculpa para o produtor não usar. E está aí, acessível na maioria das corretoras, nos bancos comerciais já dando, o Banco do Brasil dá, nós estamos lá para oferecer os serviços, entendeu? Eu acho que o Brasil está bem posicionado e mostrando cada vez mais. Mas eu acho que, sim, que vocês falaram numa palestra mais cedo, que o produtor brasileiro ele faz muito bem o papel dentro da porteira. Produzimos carne como ninguém, as produtividades nas lavouras estão indo a níveis dos Estados Unidos, e para fora ainda estamos muito pequeno. Mas eu vejo uma esperança grande e um futuro bem próximo dessa nova geração entrando nas fazendas, assumindo, buscando justamente isso, minimizar cada vez mais os riscos e deixar assim, uma operação redonda de meio que renda, não renda fixa, mas assim, sabe, meu lucro é esse, dali para frente. Previsibilidade. Exatamente. Eu acho, bom, antes, obrigado pelo convite. O Breno lembrou, a gente participou do primeiro, que foi online, né? Então eu posso dizer que é o terceiro que eu participo. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que com relação a isso, eu acho que assim, não somente com relação a isso, mas com relação a vários outros aspectos, a gente tende a caminhar para uma pecuária mais próxima da pecuária americana. Obviamente que a gente tem muitas vantagens que eles não têm, a gente pode fazer uma recria a pasto que eles não conseguem fazer, mas a tendência é você ter uma terminação intensiva de alguma forma, ou confinamento, ou TIP, ou semi-confinamento, enfim. A gente está caminhando para isso. Quando você caminha para isso, você agrega um risco grande na sua operação, porque você não consegue especular com o estoque. O boi no coxo, eu costumo falar, quando você coloca o boi no coxo, o boi não é mais teu, o boi é do mercado. Você só não sabe por quanto você vai entregar, mas você vai ter que entregar. Então, isso agrega um risco na operação. E se você colocar, além desse risco, o risco, por exemplo, da gente estar muito concentrado na nossa exportação da China, né? Hoje 60%, 64% do que a gente vende é para a China, e aí todos os problemas que todo mundo está careca de saber que a gente teve nos últimos anos, agrega um risco muito grande. E, por bem ou por mal, o pecuarista que está sobrando no mercado, porque se você imaginar que a gente está indo para o terceiro ano seguido de segundo semestre com uma operação de confinamento deficitária, né? Se pegar 21, embargo da China, 22 no ano passado, está fresco na memória de todo mundo, o mercado caiu no segundo semestre. E agora, a situação que todo mundo está vivendo. Quem está sobrando é justamente quem está sendo mais profissional e buscando ferramentas de proteção de preço. Então, eu acho que a gente não está lá, ainda está longe do ideal, obviamente que o potencial disso é enorme, mas a gente está caminhando no sentido certo. Então, eu acho que vai acontecer. Igual aconteceu com o milho, né? O mercado de milho na Bolsa hoje, não sei se vocês acompanham, já é um mercado muito maduro, líquido, com curva de preço, com volatilidade. Você faz o que você quiser no mercado de milho hoje, com o volume que você quiser. O mercado de boi tem uma potencialidade tão grande quanto, ou talvez até maior. Ainda não estamos tão maduro nesse ponto, mas estamos caminhando nesse sentido. Então, eu acho que a gente vai evoluir. E o fato de ter indicadores que refletem exatamente a realidade do físico daquele momento, com certeza contribui bastante para nessa jornada. Na linha que vocês levantaram, né, quanto mais previsibilidade a gente proporcionar, a gente, e aí vai gerar transparência, vai fazer com que a gente tenha um maior nível de especuladores, né? Que traz uma liquidez muito saudável para a gente construir indicadores e operações que tragam previsibilidade para as operações, né? Do dia a dia, né? Efetivo. Léo, você que é um cara multidisciplinar, nos Estados Unidos a gente viu um zoneamento que aconteceu através de política pública que
a proteína foi estimulada a grudar no grão nos Estados Unidos. Então, o Corn Belt também é o lugar onde tem mais proteína, né? Onde engorda mais bicho. E a gente tem uma oportunidade no Brasil, que nós estamos vivendo agora, que é a integração de commodity energética com commodity alimentícia, né? Através, por exemplo, da integração de potencial relação, né, do etanol de milho com o confinamento. Então, quando eu comecei a, né, trabalhar, algumas usinas ainda tinham confinamento, porque a gente pegava o bagaço e confinava o boi, porque não tinha muito o que fazer, era o início da cogeração, né? E é o que a gente está vivendo agora, que o agro brasileiro vai ter cana, milho e boi. Você acha que é uma tendência? Vai acontecer isso mesmo? Você já está vendo esse movimento nas empresas que você acompanha, né? Quando você conecta aí os setores que você está acompanhando aí na XP? Até deixa eu só fazer um comentário em relação até ao ponto anterior, que eu acho que tem uma continha que a gente faz que ajuda bastante, né? Você pegar, tem países que, se tiver uma cabeça de boi por habitante, que é o perfil do Brasil, né? O Brasil tem 200 milhões de pessoas, provavelmente o rebanho brasileiro é um pouco mais baixo do que o IBGE reporta, mas seria perto aí de uma cabeça por habitante. É um país que está num ponto confortável de demanda no mercado interno e acesso ao mercado externo, que acho que é muito saudável. Por que eu estou falando isso? Porque o Uruguai e o Paraguai, por exemplo, são países que têm muito mais boi do que habitantes, eles dependem da exportação, é um mercado que o pecuarista sabe exatamente o que está acontecendo no câmbio, porque a vida dele é impactada pelo câmbio. Aqui a gente sente o efeito, obviamente, mas não tão direto. E você tem países que, como os Estados Unidos, que você tem 90 milhões de cabeças, agora está caindo, né, 80 milhões de cabeças, para uma população muito maior, que aí é um caso talvez diferente, né? Eles não têm acesso, eles não aproveitaram os últimos anos com China, essa mudança do patamar mundial de preços de proteínas por conta da China. Então, o Brasil tem essa grande vantagem de ter uma proporção de mercado interno e mercado externo, e o mercado externo está crescendo e deve continuar crescendo nos próximos anos, tá? Extremamente positivo, mas vale lembrar que quanto mais exposto ao mercado externo, quanto mais a gente acessar a China, mais acessar eventualmente Coreia do Sul e Japão, ou mais acessar o México, Indonésia, e cada vez mais volume para exportação, mais ao sabor dos mercados internacionais a gente vai ficar também muito mais ou sensível a questões cambiais, o que vai agregar uma variável a mais de risco para o produtor. O produtor de milho e soja, ele trava grãos e trava câmbio. O pecuarista trava só boi. Então, acho que tem um ponto interessante a ser considerado, que o pecuarista, conforme o mercado vai ficando mais exportador, ele também vai ter uma variável de câmbio a ser tratada nessa dinâmica. Tá? Agora, em relação ao segundo ponto, acho que é um ponto relevante, porque o Brasil, ainda que seja uma produção muito mais a pasto, né, e a gente tem aí 10, 15% do abate que passa por confinamento, mas provavelmente mais do que o dobro passando por algum tipo de semi-confinamento. E existe uma discussão se o Brasil perdeu competitividade no mercado global por conta do preço de grãos. E é claro que esse ano é um ano que traz de volta um conforto de que o Brasil, não, ele é muito competitivo na produção de grãos, o que é muito positivo para frango e suíno e menos relevante para bovino. Só que eu acho que a gente está dando alguns passos nesse processo. Então, boi 100% a pasto, sem suplementação, não sei se existe no país mais. Agora, com suplementação cada vez mais disponível, suplementação proteinada ou semi-confinamento a pasto, eu acho que o americano não sonha o que é um confinamento a pasto, que é uma coisa que só existe no Brasil. E com essa questão do DDG, que é o subproduto do etanol de milho, ou o fato de crescer novamente biodiesel no Brasil, né, a gente voltou para 12% de mistura, então a indústria de biodiesel vai continuar crescendo, e biodiesel puxa o óleo de soja, ele faz com que o farelo de soja seja quase que um subproduto dessa equação. O Brasil vai ter milho e soja, que já tem, além de outros produtos, que sempre teve muitas outras ofertas, e vai ter DDG e farelo de soja também disponível. Isso vai incentivar a pecuária brasileira a intensificar pelo acesso a esses derivados e manter o Brasil muito competitivo. Não fosse isso, aí eu deixo como provocação, né? Perfil de carne bovina exportada pelo Brasil é um perfil de carne que a gente está muito melhor que a Índia, mas a gente está bem abaixo de outros países. A média do Brasil, tá? Tem produtores muito bons. Mas isso traz competitividade do Brasil e permite que o Brasil continue tendo o mesmo perfil de carne. Acessar a Coreia do Sul, acessar Japão, com volume para poder fazer diferença realmente na equação da pecuária brasileira, então a gente tem que subir o nível de qualidade da carne brasileira. Na média. Tá? A gente produz produto high-end, mas a gente precisa aumentar o volume, a média de qualidade do Brasil para poder acessar esses mercados. Então, eu acho que DDG, farelo de soja, além de outros grãos,
estão dando uma segunda chance para a pecuária brasileira acelerar o processo de intensificação da produção para poder realmente subir o nível de qualidade e isso garantir acesso a mercados internacionais. Bovo, o Léo tocou num assunto que eu acho que é o gancho para eu fazer uma pergunta para vocês dois aqui de mercado, e se o Léo quiser comentar também. Como é que a gente mitiga ou diminui, na sua visão, o risco China? Porque ele falou, olha, para mitigar isso nós precisamos melhorar acesso ao mercado, só que para acessar esses mercados nós precisamos melhorar o padrão. Quais seriam os outros mercados antes da gente acessar, por exemplo, o Japão e Coreia? Essa pergunta é interessante, porque muita gente, né, tem essa visão. Nós estamos muito dependentes da China, é complicado, enfim. Infelizmente, a gente não tem uma fórmula para sair dessa dependência. Porém, ela vai acontecer normalmente ao longo do tempo. Vide, por exemplo, você tinha o ano passado a China pagando prêmios sobre o produto que ela comprava, o dianteiro, comprava, sei lá, 20%, 30% acima do segundo melhor comprador. Com esse nível de prêmio, não tem como. Obviamente, todo mundo vai vender para a China, porque ela compra o produto que a gente sabe produzir, que é músculo sem gordura. Então, é espetacular. Obviamente que todo mundo vai direcionar tudo que consegue para lá, pagando com prêmio, pagando com antecipação, né, de taxa. Agora, a China já voltou a ficar um mercado, em termos de preço, um mercado parecido com o resto que compra produto similar a ela. Então, obviamente, a tendência, agora que ela parou de pagar prêmio, é a turma vender de forma mais para outros mercados que vão, né, para não ficar... Naturalmente vai diluir o risco. Naturalmente isso vai acontecer, porque o que ela pagava 2, 3 anos atrás era fora da casinha, e todo mundo, logicamente, vai vender para ela. Agora ela já está pagando na média do mercado. Então isso vai acontecer. E aí, eu não sou um entusiasta tão grande com relação a Japão e Coreia. Obviamente que é muito bom abrir e tal, mas eu não acho que vai ser... Muita gente acha que vai virar uma nova chave igual virou a China quando a gente começou a vender para a China. Porque o produto que eles compram é um produto caro de produzir, que é o steak. A gente vai concorrer com o steak americano, grain-fed, carne choice e tal, que a gente consegue fazer, óbvio que a gente consegue, só que ela tem um custo maior. E é menor. Exatamente, então o volume é menor. Então é bom ter esse tipo de cliente que paga mais caro, que tem um produto específico, óbvio que é bom, mas não vai fazer a diferença igual a China fez quando ela entrou comprando. Eu acredito que, mesmo a China pagando um pouco mais baixo do que ela vinha pagando, ela vai continuar sendo o nosso principal consumidor por um motivo muito simples. Ela tem 1 bilhão de chinês que aprendeu a comer carne bovina lá e está comendo, está gostando e tem demanda maior, e nós somos o maior produtor mundial com menor custo de produção. Então, é a fome com a vontade de comer. A gente vai sempre produzir para eles. Vai ser um mercado que vai consumir bastante da gente. Porém, a tendência é que eu acho que diminua um pouco a concentração do que a gente tinha nos outros anos. E isso vai acontecer naturalmente. Acho que ninguém vai buscar acontecer isso. Vai acontecer naturalmente. Breno. Até fazendo um adendo que o Leonardo falou, para acessar esses mercados, Coreia, Japão, a gente vai ter que melhorar a qualidade. Eu acho que isso aí é uma consequência. Se a gente voltar um pouco na história aí, há 6, 7 anos atrás, os pecuaristas estavam correndo atrás para certificar, para poder fazer o boi Europa, que tinha 5, 6 reais de prêmio no boi Europa, um boi que a arroba era 130, 140 reais, você está falando de 6 reais, está falando aí de 5%. Hoje é difícil você ver ágio em boi Europa, todo mundo se adequou e o mercado equalizou. E logo após vem China, né? Se há 10 anos atrás a gente falasse assim, nossa, eu vou matar um boi de 24 meses... Aí o pecuarista fala, você está ficando louco, vou desperdiçar uma carcaça dessa num boi novo e imagina, vão deixar mais um ano, tentar aumentar a carcaça, aumentar peso e aí veio China, não, eu quero esse produto. O Brasil rapidamente se adequou, óbvio, teve que mexer no bolso, pagar o ágio, não tinha aquela mercadoria pronta. Hoje, segundo semestre, assim, vou falar um número da minha cabeça, mas eu acredito que a gente consiga fazer, sei lá, 80% das carcaças China. Porque todo mundo fechando boi novo, todo mundo se adequou, e você pega aí o spread fechando do boi comum, do boi China, tem frigorífico paulista hoje que paga o mesmo preço que paga um frigorífico exportador China.
Então, eventualmente, se vier uma Coreia, um Japão, que eu acredito que em breve poderemos acessar esse mercado, a pecuária brasileira ela é muito profissional da porteira para dentro e ela vai conseguir essa qualidade, sim. Óbvio, vamos ter que pagar o prêmio e a gente faz jus dessas matérias-primas abundantes aí. DDG, polpa cítrica, farelo, tudo ali na porta do produtor. Mas eu acredito que a gente consiga. Breno, você acha que essas iniciativas de abertura de mercado que estão acontecendo aí nos últimos 5 anos, nesse governo atual, vão se intensificar, nós vamos ter continuidade, né? A gente está tendo um movimento grande do mercado de carne indo para o Sudeste Asiático, né? Então, Indonésia, Filipinas, né? Toda aquela, sem falar de China, né? Todo esse mercadão que está sendo desenvolvido. Vocês acham que nesse fase que nós estamos, vai continuar esse processo? Qual que é a visão que vocês têm? Eu acredito que no Covid, o Brasil deu um show de sanidade animal. Você pega aí pelas plantas frigoríficas, em relação aos Estados Unidos, o que aconteceu lá, fechamento de plantas, a transmissão, e o Brasil acabou dando um show. Eu acho que hoje, assim, não existe mais questão sanitária no Brasil que a gente tem alguma barreira sanitária. As barreiras que a gente pode encontrar aí são barreiras comerciais, que, na verdade, quando vem uma inflação mundial igual veio no Covid, essas barreiras sanitárias e comerciais caem por terra, né? Você vê a questão do carvão mineral na Europa, eles levando a bandeira verde, mas o gás estourou de preço, foram lá e começaram a ligar. E assim vai ser no mercado de carne, porque o Brasil, hoje, o Leonardo é mais experiente para falar disso, trabalhou em indústria, estuda indústria, as plantas frigoríficas brasileiras, eu acho que elas estão, assim, de ponta exemplo para o mundo inteiro. Então, questões sanitárias já foram barradas. Eu acho que a gente está próximo de entrar forte mesmo nesse grande mercado asiático e conquistar novos mercados. O que o governo passado fez e esse está seguindo o mesmo caminho desse ministro, eu acho que vamos ter bastante sucesso nos próximos anos, com certeza. Deixa eu só fazer um adendo. Porque eu acho que é interessante, a gente realmente faz algum tempo que vem nessa temática de abertura de novos mercados. E quando você fala de Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, México, Canadá, a gente está falando de mercados que pagam caro pela carne. E quando a gente fala de China, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Norte da África, outros países, a gente nem fala ainda de África subsaariana, seria um produto já com preço mais baixo. O Brasil tem espaço ainda para acessar uns mercados mais high-end, né, que seriam esses que pagam mais caro pela carne. Mas volume é muito mais Sudeste Asiático. E aí, quem é o Sudeste Asiático? Não é uma região rica, é uma região populosa. Então, eles têm apetite, estão se descobrindo agora a carne bovina, tem demanda, volume, mas não vão pagar preço interessante. China foi uma distorção que talvez a gente nunca mais veja na história do mundo, por questões sanitárias, espero que não, mas que foi um país que levava um volume muito grande a preços muito altos. Isso está desaparecendo, como o Bovo comentou. A gente está voltando para referenciais médios de mercado, em que, eventualmente, dependendo da época do ano, como foi agora em julho, valia a pena para um frigorífico mudar um pouco o mix e exportar para o Chile do que fazer China. Então, se China deixar de ser um mercado de preços muito altos e ficar somente um mercado de grande volume, e você tem todo o Sudeste Asiático para poder desenvolver volume também, volta ao ponto que o Brasil vai ter que ser sempre um país competitivo do lado de custos, porque senão a gente não acessa esses mercados. Só que, até só para um ponto a mais, Gui, quando a gente fala de exportação para esses mercados mais nobres, que pagam mais caro pela carne, e a gente falando de Coreia do Sul e Japão, acho que é mais como exemplo, a gente acessa os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de carne do mundo, os maiores produtores de carne do mundo e poder aquisitivo maior do mundo, né? Tudo bem, a gente acessa uma cota de outros, né? 64 mil toneladas por ano, que o Brasil abriu a cota, ele come a cota toda em 2 meses, e aí acaba com os outros não conseguem acessar. O que os Estados Unidos levam hoje em dia? Ele leva uma carne bovina magra para a indústria americana, porque nos Estados Unidos o que abastece a indústria americana é o abate de vaca, que é uma carne mais magra. Então, quando você tem restrição de oferta, falta essa matéria-prima de carne mais magra, o Brasil consegue acessar isso. O Brasil, na prática, então, ele exporta recorte, né? A gente não exporta um contrafilé para os Estados Unidos, a gente não exporta, às vezes, dianteiro, mas não é tanto volume assim, não vai exportar um colchão mole para os Estados Unidos, vai exportar recorte, que é carne, uma proporção 70-30, 80-20, 90-10 de carne mais gordura.
Se os Estados Unidos hoje pegasse essa cota outros de 64 mil toneladas e dobrar a cota para 130 mil toneladas, por exemplo, o que muda para a pecuária brasileira? Nada. Para a pecuária, nada. Muda para os frigoríficos. Eles vão ter mais demanda para um produto que é recorte, que é, de certa forma, um subproduto ali do abate, e vai agregar valor no recorte. Para o pecuarista, isso não muda nada. Então, às vezes, abrir mercado não necessariamente significa mudança de preço no boi. Tá? China foi um caso atípico, porque por demandar um animal muito mais jovem e levar um volume muito grande e pagar caro, mudou a pecuária brasileira. Era o que a Europa fez isso há muito tempo atrás com rastreabilidade. Boi rastreado tinha prêmio. Agora o boi China tem prêmio. Logo mais a gente não vai ter prêmio, talvez. E aí vai ser a média. A média é mercado interno, China levando volume, e alguns outros mercados pagando um pouco mais. Tá? É mais no sentido de que não necessariamente abrir Japão e Coreia do Sul vai mudar a vida do pecuarista. Só fazendo um adendo aí, que ele falou ali, o gráfico que o João colocou mais cedo, a pseudo-dependência de China, aí se você olhar o gráfico de 10 anos, a exportação corresponde de 25% a 30%, oscila ali, né? E o Leonardo viveu isso aí. Não. A gente chegou a ser dependente de Rússia igual a de China. E chegava ali perto de junho, julho, né, Bufo? A Rússia vai parar de comprar carne porque vai começar a congelar os portos. Faz 200 anos que congela porto. Desde que existe a Rússia congela os portos lá, né? E eles vinham com essa história comercial para derrubar o preço, igual a China vem com essa... E a gente passou, não ficou dependente de Rússia. Hoje a Rússia, sei lá, importa 2%, 3% do que nós exportamos. E daqui a pouco China pode ser isso aí também, e a gente começar a acessar outros mercados. Breno, mas você falou um negócio interessante, né? Há 15 anos atrás, a Rússia era um clientão do mercado de açúcar. E eles viveram um processo de autossuficiência, né? Então, eles são exportadores de açúcar hoje, consomem pouca carne nossa, né? Então, é um movimento que aconteceu lá de aumento de eficiência operacional lá. Léo, você levantou um assunto que eu acho que é um processo que nós estamos vivendo em várias culturas aqui no Brasil, que é como é que a gente fica mais eficiente, mais barato. Quando a gente aumenta a relevância da exportação, você começa a ter outros desafios que você não tem no mercado interno, que é como exportar. E infraestrutura no Brasil é um perereco, né? Por vários motivos. Mas você acha que onde tem mais espaço para a gente ser mais eficiente na visão de vocês? No manejo, na boia, né? Fazendo uma analogia com cana, o único jeito de aumentar rendimento agrícola, tonelada de cana em região tradicional, é através de comida e água. Se a gente não mudar o manejo e sair de sequeiro para irrigação, não vai ter mais. Como é que é no boi? Nós vamos ter que tratar o pasto igual a gente trata a soja? Eu vejo... É uma boa pergunta, bem complexa de responder. Eu acho que tem 2 pontos, tá? Quando o pecuarista negocia com o frigorífico, a briga sempre é realmente preço, né? Mas dentro desse preço tem muita coisa embutido, né? Se você chegar num frigorífico com um animal de 20, 21 arrobas, menos de 30 meses ou menos 24 meses, com um bom acabamento de gordura, esse animal vai ter demanda sempre. O mercado está ruim no Brasil, mas está bom na exportação, vice-versa, esse animal vai ter demanda sempre. Quando você sai desse perfil de animal, aí você vai para um animal muito magro ou muito pesado, um animal com acabamento de gordura excessivo ou zero acabamento de gordura, um animal muito velho, esse animal começa a perder as opções. Então, muitas vezes, embutida dentro da equação de oferta e demanda, claro, mas o que dá para fazer com aquele animal? A indústria brasileira não é muito transparente em relação a isso, né? Ela poderia ser mais transparente eventualmente, mas um animal que chega lá jovem, pesado, com bom acabamento de gordura, ele pode fazer desde o Oriente Médio, pode fazer Europa, pode fazer China, pode fazer mercado interno, casas de carnes e churrascarias. Um animal muito pesado, muito leve, sem acabamento de gordura, muito velho, ele vai para o mercado interno B, ou ele vai eventualmente para o norte da África, ou algum mercado que paga muito menos para a carne brasileira. Quanto mais opção você tem embutida no animal que você está entregando, tem muito mais valor. Tem muito mais valor para a indústria. Um Angus, não é que ele vai ter menos valor, mas o Angus ele exige muito, ele é nicho. Ele não pode crescer muito volume, porque senão ele destrói a variável de prêmio que ele tem. Então, eu diria que
Meu ponto é, subir a régua no Brasil, ou seja, a média da produção brasileira ficar melhor, animais mais pesados, mais acabamento de gordura, que envolve muito a questão de estratégia de nutrição, e isso vai trazer mais opcionalidade para o nosso boi, a indústria vai conseguir fazer mais mercados, ou escolher os melhores mercados, porque a pior coisa que tem para a indústria é ter um curral cheio, todo colorido, animal grande, animal pequeno, bem acabado, mal acabado. Isso para a indústria brasileira se desenvolveu assim, né? Eu tenho uma diversidade de matéria-prima tão grande que eu tenho que ter do outro lado da equação uma diversidade muito grande de consumidores para tentar conectar uma ponta na outra. Se esse curral deixar de ser colorido e de todos os tamanhos e formatos possíveis e ser um curral mais homogêneo, de qualidade média maior, a gente começa a criar uma imagem da carne brasileira muito melhor. E esse é o meu segundo ponto. A imagem da carne brasileira, e aí até fazendo um pequeno paralelo, né? A gente está vivendo aí, sutilmente, um problema com a gripe aviária no Brasil. Sutil porque, enquanto o Brasil tiver gripe aviária em aves silvestres ou animais de subsistência, aves de subsistência, não muda o status. Então, o Brasil é livre de gripe aviária. O importador brasileiro está se aproveitando nessa situação porque não existe confiança no sistema sanitário brasileiro. O Brasil tem gripe aviária e alguns casos de aves silvestres desde meados de maio, ainda não contaminou uma granja comercial. A Argentina contaminou em poucas semanas, Chile em poucas semanas. Estados Unidos está com um problema sistêmico de gripe aviária. Então, o sistema sanitário brasileiro ele é muito melhor do que o comprador enxerga. Acho que isso é uma segunda variável. E aí talvez toque no ponto que você fez, Gui. Assim, a imagem é mais uma questão associações, governo, sabe? Negociações bilaterais. Então, isso acho que o governo consegue ajudar. Essa é uma coisa que você tocou, né? Que eu acho que é um desafio que nós temos multicrop aqui, multicultura no Brasil, que a gente investe pouco em consolidar a marca, formar cliente, cativar cliente, né? A gente não tem a disciplina aqui no Brasil de cuidar do cliente. A gente produz bem, porteira, mas a gente tem feito pouco para manter esse cliente reconhecendo a gente como um produto diferenciado, né? Isso tem no café, tem em suco de laranja, tem leite, né? E outros produtos. Eu cozinhei bastante frango para chegar nesse momento agora que eu estou bem ansioso aqui. Quanto vai estar o boi? E vou começar com você então, Bofo. Cai ou sobe? Em quanto tempo? Qual que é a sua visão de preço? Tá fácil. Não, eu acho o seguinte, quando eu vim para cá, eu vim pensando, porque eu imaginava que ia ter alguma pergunta desse tipo, assim, É a minha vez. já estava pensando uma forma de escapar pela tangente. Não, é o seguinte, eu acho que a gente tem que olhar a coisa assim, né, do mais micro para o mais macro. O mais micro, vamos falar do curto prazo que a gente está agora, infelizmente a situação ela está dada, tem mais oferta que demanda. Hoje, a situação de quem quiser abater boi em São Paulo hoje é complicada, a escala está longa e, obviamente, a indústria está se aproveitando disso, jogando o preço para baixo, e aí o pecuarista que não tem muita margem de manobra, ou tem que entregar, infelizmente, não tem muito o que fazer no curto prazo. Agora, eu acredito que, eu tenho bastante convicção que nada fica muito tempo abaixo do custo de produção. E o que a gente está hoje, a gente está abaixo do custo de produção. Eu arrisco dizer que hoje não existe nenhum boi fechado no estado de São Paulo, que não está travado, obviamente, que está conseguindo ter lucro vendendo esse preço que está hoje. Então, obviamente, nada fica abaixo do custo de produção por muito tempo. Da mesma forma que o milho também não vai ficar abaixo do custo de produção por muito tempo. Você desestimula a produção, falta produção, o preço sobe. Esse é o ciclo que sempre vai acontecer. Então, indo do micro para o macro. Curto prazo, infelizmente, está dado, tem oferta, o gado que está fechado vai ter que ser consumido. Até esse gado ser consumido, a pressão de preço vai existir. Já existem algumas boas notícias no horizonte, aí, querendo olhar o copo meio cheio. Vários frigoríficos que estavam abatendo menos já estão aumentando o abate. A China voltou a pagar aí $5 mil a tonelada, então está um pouco mais interessante. O volume de oferta para a China agora, sazonalmente, ela compra mais da agora até outubro. Então, vai ajudar a consumir esse excesso de oferta que a gente está tendo agora. E aí, para frente, a coisa volta para o preço de equilíbrio,
que sobre todos os aspectos que você olhar hoje, a gente está barato. Se você olhar em dólar, a gente está no mais baixo em dólar dos últimos anos. Com relação aos nossos concorrentes, a gente está barato. Com relação ao frango, a gente está barato. Com relação ao custo de produção, a gente está barato. Então, isso, obviamente, não vai permanecer essa situação por muito tempo. Mas, no curto prazo, infelizmente... Quanto tempo é esse curto prazo? Eu acho que o ciclo de confinamento terminar aí até outubro, talvez novembro. Eu acho que até consumir esse excesso de oferta, porque hoje, o gado que está no coxo, aquilo que eu falei, o gado que está no coxo não é do pecuarista, esse gado é do mercado. Ele não tem o que fazer, ele tem que vender. Se tiver 250, vai ter que vender. Se tiver 150, vai ter que vender também. Então, até consumir esse excesso de oferta, o mercado é meio ruim. Mas, depois disso, a tendência é ele voltar para um número de equilíbrio, vamos dizer, de mais longo prazo. E aí, para falar um número, que todo mundo gosta de número, eu acho que hoje a gente está... acho que fazer a conta aí, sei lá, 46, 47 dólares a tonelada. Eu acho que o nosso equilíbrio é muito mais para entre 50 e 55 dólares a tonelada do que entre 45 e 50 dólares a tonelada. Então, eu acho que agora a gente está, se não estiver no fundo do poço, está perto do fundo. Agora, e vai o custo de demorar produção, antes de passar para o Breno, e o custo de produção, que ele varia usando os números, na sua visão? Então, vamos falar um custo de produção. Hoje, eu acho que não existe nenhum boi num confinamento em São Paulo que esteja com custo colocado no confinamento abaixo de 250. Seja comprado o boi magro, ou seja o bezerro que o cara carregou, o garrote e tal. 250, vamos falar, vai um número de 250, o custo do boi magro no confinamento. Se o confinador for muito eficiente, comprou milho agora na queda e tal, vai produzir uma arroba aí de 200, arroba produzida no coxo. Então, você tem 13 arroba de 250 com 8 arroba de 200. Faz a média ponderada aí e vai dar, sei lá, 235, 240. Hoje o mercado está 225, por isso que eu falei que eu acredito fielmente que hoje não existe nenhum boi no coxo em São Paulo que não foi travado, obviamente, que está com margem positiva. Então, isso é um desincentivo para a atividade. E lembrando que nós já estamos no 3º ano de desincentivo, né? Normalmente, os ciclos duram quanto tempo? O ciclo pecuário ele vai durar aí entre 3 e 5 anos, né? Então, eu acho que esse ano a gente está na fase de baixa. O ano que vem, provavelmente, a gente ainda vai ter... Esse ano foi o maior nascimento de bezerro, né? Então, vai ter a maior oferta de garrote, boi magro o ano que vem. Mas eu acho que o ano que vem a gente já diminui um pouco a oferta de fêmea. Então, eu acho que o ano que vem tende a não ser um ano tão ruim quanto esse, pelo lado da oferta. Eu acho que a gente oscila aí no ciclo pecuário, estabilidade ao redor da inflação. Então, não vamos ter ganhos reais, ou seja, acima da inflação. Porém, eu não acho que a gente vai continuar apanhando da inflação igual a gente apanhou em 22 e esse ano. Né? Breno. Vamos lá. Fala número, vai. Eu, assim, igual o Bo falou, eu não acredito numa melhora no curto prazo. Pelo contrário, eu acho que nós vamos ver uns preços piores que estamos vivendo hoje, porque a oferta é maior do que a demanda, é fato. Tem um ponto, assim, eles falam que quando a desgraça vem, ela vem a cavalo, né? E a comida barata, a relação de troca milho, arroba, está nas máximas históricas. Isso faz uma produção aumentar. Um concorrente nosso, a Austrália, o boi veio de 100 dólares para 50. É um concorrente forte, porque ele, preço a preço com o Brasil, competindo na Ásia, é muito mais barato a mercadoria dele. O Brasil está num momento delicado de economia real. O mercado interno não está suportando. E esse milho barato, o sorgo barato, ele vira carne de porco, carne de frango, que são concorrentes assim, fiéis numa economia frágil que nós estamos vivendo no momento. E o excesso de oferta do ciclo pecuário. Os dados estão aí para a gente ver. Tem 9% a mais de animais abatidos no primeiro semestre, ou seja, o segundo semestre vai acompanhar esse nível. Com mais carcaça, com comida barata. Você pega nas praças produtoras, Goiás, Mato Grosso, uma saca de milho de 35, sorgo de 25, 20 reais, fica muito barato você produzir uma arroba, produzir 1 quilo de proteína. Então, não acredito em melhora nos próximos 3, 4 meses. Acredito que, passado esse período de confinamento, passado todo esse excesso de oferta por comida barata, a gente consiga ver uma melhora, o mercado voltar ao normal, a se equalizar numa inflação. China está passando por um momento delicado.
Ontem eu vi um dado interessante, o GDT, que é o Global Dairy Trade, que é um leilão de lácteos que acontece quinzenalmente na Nova Zelândia, que 70 países participam, teve uma queda de 8% de um leilão para outro, uma coisa assim que não acontecia fazia anos. Mostra que é uma demanda bastante enfraquecida da China, a China não participando, é uma produção elevada lá também. Ou seja, a pandemia veio aí, os preços, as inflações levaram as commodities para cima, e commodities com preço alto aumenta a produção. Nós estamos aí colhendo agora os frutos disso aí. E, assim, é difícil falar de números, Gui, porque o que mais me intrigava no momento de pandemia, a gente vivendo aqueles preços áureos, boi caro, milho caro, assim, o que vai ser o pós? Porque todas as economias mundiais injetando dinheiro com uma baixa produção. Puta, o que vai acontecer 1, 2 anos depois? Mexeu na estrutura de todas as economias, mexeu em tudo. E em estoque, China levou o que podia de proteína do mundo, tem estoque lá do ano passado. Então, assim, eu não vislumbro muito melhora para os próximos meses, não. Pessoal, já recebi um alerta aqui, mas eu vou abrir para... Se alguém tem pergunta, acho que 1 ou 2 perguntas dá para a gente fazer aqui. Para dividir aqui a oportunidade de aproveitar aqui do palco igual eu. Acho que não tem... João. Muito obrigado a todos, painel excelente, brilhantes contribuições. Eu vou fazer uma pergunta aqui mais direcionada, acho que para o Léo, e aproveitar sua presença no palco também, Gui. Você tem capitaneado na Datagro uma integração muito forte do nosso grupo com o mercado de capitais, e eu acho que essa é uma tendência não só da Datagro, com o mercado como um todo. Cada vez mais o agro está tomando conta da Faria Lima. Você comentou muito bem as operações de CRA, as operações de FIAGRO, as oportunidades que a gente recebe. E pensando assim no longo prazo, Guilherme, você acha que esse mercado de capitais ele vai continuar se integrando? E, Léo, a pecuária, você bem comentou, tem muita força, eu acho que tem muito setor verticalizado na parte de suínos e frangos, mas, em boa medida, outros frigoríficos têm operações excelentes, como você falou, a média como um todo da carne ainda tem alguma coisa a pecar, mas esses benchmarks de excelência de mercado, eles vão estar olhando para isso? Vai ser interessante para que outras operações dependentes, que têm uma estrutura financeira um pouco mais saudável, poder estar olhando isso também, porque hoje é um ano muito difícil, né, de crédito. Então, para o ano que vem, você acha que esse mercado vai voltar a ter um aquecimento de maneira geral, e o Léo poder falar um pouco mais de proteínas? Obrigado. Léo, manda bala aí, eu fecho aqui. É uma boa pergunta, João. Eu até acho o seguinte, assim, por que o Brasil só tem 4 empresas listadas? Acho que vale a pena só entender um pouco essa dinâmica e por que o setor é difícil de crescer, né? Imagine que você faz um investimento e esse investimento ele é bom por 2 anos e ruim por 2 anos. Bom por 2 anos, ruim por 2 anos. Isso seria um péssimo investimento, né? O setor cíclico ele afasta muitos investidores por conta disso. E as empresas do Brasil que listaram na Bolsa, listaram numa época muito favorável. A gente tinha tido ali vaca louca na década de 80, na Europa, depois teve vaca louca 2003, 2004 nos Estados Unidos, que acabou sendo 2 grandes empurrões para a formação da indústria frigorífica aqui no Brasil, e teve um 2007, 2008, antes da crise, com uma demanda de Europa muito forte, sustentando uma percepção muito positiva para esse setor. Foi essa época que a gente teve os IPOs desse setor. Tá? Depois disso, nunca mais. Eu arrisco dizer que esse setor ele vai ter sempre momentos bons, momentos ruins, mas é o fato dele ser cíclico que machuca bastante, sabe? E o que o frigorífico fizeram para poder escapar disso? O que a Minerva bate muito na tecla hoje em dia? Ela tem uma operação no Brasil, na Argentina, no Uruguai, Paraguai, na Colômbia e agora na Austrália com ovinos. A Marfrig, Brasil, Uruguai, Argentina e nos Estados Unidos. A JBS, diversificação é bovino aqui no Brasil, na América do Norte, suíno no Brasil e na América do Norte, e agora na Austrália, frango no Brasil, América do Norte, um pouco na Europa, e agora pescado na Austrália. A diversificação geográfica de proteínas foi necessária para esse setor continuar crescendo, para poder fugir um pouco desses ciclos todos. Então, ele é um setor muito difícil de trabalhar pelo fato de ser cíclico. E o ciclo, ele vai desde o produtor até a ponta final, né? E eu costumo dizer que a margem, ela caminha na cadeia. Então, uma hora ela está no criador,
essa margem incentiva, né, foi o que a gente viu nos últimos anos, aumento de safra de bezerros e agora uma pressão por conta de excesso de oferta, que já está no produtor, já está no invernista também, no confinador, e isso está entrando agora a margem no frigorífico. Então o frigorífico está com uma margem boa porque essa margem caminha na cadeia. Mais 1 ou 2 anos, essa margem vai sair do frigorífico aqui no Brasil e vai estar na mão do varejista, talvez, ou até no consumidor final, que agora está sendo favorecido. Então eu arrisco dizer que, nesse cenário que a gente está observando, a gente está no melhor momento para o frigorífico no Brasil. Então, é uma boa janela. Para frente, tende a ficar mais desafiador. E isso vale para a empresa listada na Bolsa, vale para a empresa que vai acessar mercado de CRA, que vai ter uma percepção de margem pior e mais dificuldade para acessar e captar dinheiro. Então, o mercado vai ficando um pouco mais difícil nesse sentido. Tá? Então, minha leitura é que frigorífico, realmente, a gente tem 4, dificilmente a gente vai ver outro na Bolsa, porque é um setor muito cíclico e que conseguiu tirar o efeito da ciclicidade via diversificação para outros países. Aí foi a saída que eles encontraram. E fica até a provocação para o pecuarista, né? Se você depende de uma única commodity, quando ela está boa, ótimo, quando ela está ruim. E isso está explicando por que o agricultor está entrando na pecuária agora. Produtor de soja com milho safrinha ou com outro tipo de cultura, e entrando na pecuária porque ele está agregando valor na terra dele, não tanto preocupado com o preço do boi desde que tenha margem positiva. Então a diversificação acaba trazendo mais valor estratégico. Pessoal, antes da gente terminar, eu queria, João, agradecer a sua pergunta e dividir um pouco a minha visão sobre por que a gente está acessando outros mercados, o mercado de capitais é um deles, né? Tem uma linha de que o Brasil, ele é uma das poucas regiões do mundo, ou para não dizer que é a única, que tem o business de verdade. E o motivo, provavelmente, é porque a gente se desenvolveu mais tarde do que os outros. Então, como a gente passou a ser uma região produtora relevante recentemente, faz 30, 40 anos, a gente se beneficiou dos instrumentos de gestão moderna. Então, por exemplo, nós somos uma família aqui, nós 4. E eu sou dentista, não quero ser boiadeiro. Antigamente, como é que fazia? Rachava a fazenda, e o dentista ou tocava de longe ou vendia por mão, para o primo, para o vizinho. Hoje em dia, o irmão que não quer mais fazer parte da fazenda, vende a ação da empresa. Então, o módulo continua com tamanho. No mundo inteiro, o módulo é pequenininho. É bastante agro, mas business ficou muito difícil. Nos Estados Unidos é um monte de fazendinha. Você tem poucas regiões que você tem fazenda grande. Segunda coisa que eu acho, o Brasil é um dos poucos lugares que tem baixa sazonalidade de água. Aqui a água não congela, gente. Em grande parte dos nossos concorrentes, a água fica mole e fica dura, fica mole e fica dura. A nós aqui, ela está sempre de um jeito que a gente consegue usar ela. Nós temos sol e água sempre do mesmo jeito. Isso faz com que a gente tenha a segunda safra, e algumas regiões até testando 3 safras. E o terceiro, João, que é o principal motivo pelo qual a gente está dentro da cidade, e aí isso reflete no mercado de capitais, eu acho que a comunicação que a gente ganhou de graça, que nós investimos um pouco, que foi através do programa o Agretec, Agrepop, Agretudo, fez com que a cidade tivesse a percepção de que a gente é relevante. Antes desse momento, eu ia para o churrasco com meus amigos, eu sou paulistano. Eu era jacu, caipira, né? Hoje, eu estou na moda, galera. Vocês não estão entendendo. Eu vou até de botina. E isso é comunicação. A cidade se ligou que isso aqui é um país agrícola. Faz 500 anos que é agrícola. Sempre foi agrícola. Vai continuar agrícola, agropecuário. E isso faz com que a gente acesse outros clientes. Porque quando a gente fala mercado de capitais, é dentista, bombeiro, advogado, é prestador de serviço, que a gente não tinha acesso, porque a turma tinha um medo desgraçado da gente. Agora eles acessam a gente, porque está na moda. Então o aprendizado que eu estou tendo aqui, estou dividindo com vocês, talvez vocês concordem, é que a gente deveria cuidar mais do cliente. A gente cuida pouco do cliente no Brasil. Pega o modelo americano. Você vai viajar, você vê propaganda de produtor de leite,
propaganda de produtor de carne, na televisão. Nós fazemos um trem desse? Então, o mercado de capitais está refletindo o nível de maturidade que a gente está atingindo no setor, e ele vai fazer com que a gente tenha opções de financiamento mais estruturados, conseguir fazer operações de hedge, de especulação mais profissionais, para que a gente acesse mercados que a gente não está acessando, ou que a gente crie incentivo econômico para fazer coisas que nós não estamos fazendo. Pessoal, eu queria agradecer, uma oportunidade para mim aqui participar com um painel tão de faixa preta aqui. Uma salva de palmas para eles aqui, pessoal. Um abraço. Muito obrigado, Guilherme, pela moderação desse painel, desse importante painel. Obrigado.